Salve, Devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor. Na aula de hoje, eu vou passar só um extra para a gente finalizar de fato o nosso projeto da nossa API REST utilizando o Node.js. No nosso arquivo app.js, nós temos todas as principais rotas do projeto. O ideal é que a gente tire essas rotas e coloque num arquivo separado. Então, o que eu vou fazer? Aqui na pasta src, eu vou clicar com o botão direito do mouse, novo arquivo, routes.js. O nome rotas no plural, routes.js. Aqui dentro é que a gente vai trabalhar com rotas. Para isso, eu vou fazer um import do router do nosso Express, from Express. Vou criar uma constante chamada router e vou executar aqui, no caso, o nosso router. Vou fazer uma referência a uma instância dele. Daí, o que eu vou fazer? Vou lá no meu arquivo app.app, vou pegar todas essas rotas que estão aqui com app.get, vou recortar elas, apagar os espaços, vou lá no meu arquivo routes, vou colar para colocar as rotas aqui. No lugar de app, eu vou colocar router em todas, tá? Existe um recurso de múltiplos cursores, só que quando normalmente eu utilizo aqui no meu computador, ele muda a posição da tela, tá? Então isso daí normalmente me atrapalha bastante. Então no lugar de app, a gente coloca router. Feito isso, vou fazer aqui um export default de router, porque eu vou precisar desse router no meu arquivo app. Então aqui no arquivo routes.js eu vou fazer um import do router from express, vou criar uma constante router que vai executar aqui o nosso router, vou substituir o app por router e basicamente isso é o mais essencial. Só que eu preciso desse controller. Esse controller eu preciso também fazer um import dele, então eu vou fazer aqui o import do seleção controller. Observe que ele já aparece para mim aqui, eu vou teclar enter, eu só vou preencher lá no final com um .js. Então eu vou fazer um import de seleção controller from .app controller seleção controller.js. Então o meu arquivo routes.js, que está na pasta src, basicamente tem que ter essa estrutura aqui. O arquivo routes está no mesmo nível do meu arquivo app e do meu arquivo server. Lembrando que o meu arquivo app ele equivale ao arquivo index.js. Beleza, routes está pronto. Vou lá no app.js. Aqui no app, esse import da seleção controller não existe mais, então eu vou apagar. A única coisa que eu vou fazer é que abaixo da constante app_express eu vou colocar aqui o seguinte, eu vou fazer um comentário indicando que eu vou usar o router. Para isso, basta eu fazer o seguinte, app.use router. No caso, eu vou usar o meu arquivo routes. app.use routes. Vou fazer esse import do meu arquivo routes, que senão eu não vou ter as rotas, né? Então, import routes from routes.js. Então eu estou fazendo o import do arquivo routes, que está no mesmo nível do meu arquivo app, que está dentro da pasta src. O nome do arquivo é routes.js. Então eu vou, através do app.use, indicar que eu vou usar esse meu arquivo routes. É como se na prática a gente fizesse uma inclusão aqui, né, de dados. Então, feito isso, esses são os ajustes. Observem que o meu arquivo app.js ficou bem mais reduzido. E aqui no meu arquivo routes eu tenho somente responsabilidades de rotas. Rotas e quem vai resolver cada uma dessas rotas, né? Quem que vai executar cada uma delas. Feito isso, vou subir meu servidor para fazer os testes. npm run dev, vou teclar enter para subir o servidor. Após subir o servidor, eu vou testar no meu próprio browser. Eu vou clicar com Ctrl, eu vou clicar aqui na URL que ele me deu, conforme a gente fez em aulas anteriores. Lá no meu browser, a minha rota get eu não tenho. Lembre-se que a gente tirou ela, mas a gente tem a rota seleções. Se apareceu, está funcionando. Se eu fizer seleções 1, apareceu, está funcionando. Então, se os gets estão funcionando, com certeza as outras rotas também vão funcionar. O
porque a única coisa que a gente fez foi só uma refatoração. Então aqui no nosso projeto, beleza, o que a gente fez foi desacoplar a responsabilidade do nosso app de tratar das rotas e jogamos para o arquivo routes.js. Fizemos o import do nosso controller para o routes, basicamente isso aqui, e no app a gente só fez o import do routes e disse que nós vamos usar ele para poder resolver nossas rotas. Tá. No nosso arquivo server.js tem uma dica aqui que seria interessante. Na nossa constante port, é muito comum a gente ver em vários projetos passarem as instruções acerca do seguinte parâmetro: process.env.port ou 3000. Então o que isso aqui indica? Que a nossa constante port, que é a nossa porta do nosso servidor, pode ser uma constante do Node.js, que é um parâmetro de configuração que é passado por alguns serviços, que cada um deles trabalha com uma porta, nem todos trabalham com a porta 3000, tem outros que trabalham com portas com outros números, então vai ser a porta passada pelo serviço de hospedagem ou a porta 3000. Tá? Então isso aqui é só um ajuste que a gente poderia colocar no nosso projeto, lá desde o começo do nosso trabalho, como a gente pode fazer aqui no final, como nós fizemos. Assim como as rotas. As rotas poderiam ser definidas desde o comecinho do nosso trabalho, mas eu preferi deixar para o final, tá? Para que a gente não ficasse abrindo 3 arquivos ao mesmo tempo para poder fazer as tarefas. Tá? Então é interessante vocês entenderem por que a gente tem que trabalhar com arquivo de rotas separados. Tá? Geralmente é para a gente poder separar responsabilidades e deixar o nosso código muito mais organizado. Outra coisa que eu fiz nesse projeto foi criar um arquivo .gitignore com o nome node_modules, para indicar que a pasta node modules não vai ser enviada quando eu for fazer o push do meu projeto lá para o GitHub. Lembrando que a aula 9, a aula 10, a aula 11 e a aula 12, se não falhar a memória, já estão disponíveis lá no meu GitHub e vocês podem acessar. A aula de hoje e esses projetos basicamente vão ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!